Colabore conosco deixando o seu comentário. Para nós, é muito importante que você comente. Se puder também, deixe o seu like e compartilhe. Antes do anjo da morte passar pela terra do Egito, Deus ordenou a seu povo que colocassem um sinal na casa deles, para que não fossem afetados pela destruição que viria. Antes de destruir Jericó, foi ordenado a Raabe que colocasse um sinal na sua casa, para que todo aquele que estivesse dentro dela fosse salvo. Agora no final, com a volta de Jesus, quando o mundo todo sofrerá os juízos de Deus, só haverá dois grupos na terra, um que recebeu a marca de Deus e outro que recebeu a marca da autoridade de Roma. De qual lado você estará? Antes de falar sobre a marca de Deus, vamos só deixar claro que o Espírito Santo não é a marca de Deus. Por mais que muitos interpretem Efésios 4:30 e outros textos nesse sentido. Mais adiante, você saberá por quê. Mas por ora, você só precisa saber que uma coisa é o sinal e outra coisa é estar sinalizado. Uma coisa é o selo e outra coisa é estar selado. Bem, quando Deus ordenou ao povo hebreu que matassem um cordeiro e passassem o sangue nos umbrais da porta da casa, aquele foi um sinal, e nas casas que tinha sangue nos umbrais, nenhum primogênito pereceu. Assim também com Raabe, quando os espias fizeram um acordo com ela e falaram para ela amarrar um cordão vermelho na janela, quando Jericó foi destruída, somente a casa dela permaneceu intacta. Mas veja bem, não foi o sangue do cordeiro nem o cordão vermelho que salvou aquelas pessoas. Quem salvou foi Jesus. Mas aquilo foi um sinal de obediência ao que Deus ordenou. Assim também no final, o povo de Deus terá um sinal. Um pouco antes da porta da graça se fechar, estará sendo acrescentado os últimos nomes no livro da vida. As últimas pessoas escolhidas estarão recebendo o selo do Deus vivo na mente, no lobo frontal. Por isso, é muito importante saber qual é a marca de Deus. Não que ela por si só vá te salvar, porque assim como o sangue e o cordão vermelho não tinham poder de salvação em si, mas eram um sinal de obediência, a marca de Deus agora no final também terá a mesma função. Será o sinal de obediência, e todos os que a receberem serão salvos. Então, se você entendeu bem até aqui, você viu que quem salva não é o sinal, mas sim Jesus. E o sinal simplesmente atesta se você obedece os mandamentos de Deus. Assim, o sinal indica quem você obedece, a quem você estará disposto a ir até as últimas consequências para obedecer. Quando nós lemos a Bíblia, nós vamos encontrar um selo que Deus apresenta a seu povo para servir de sinal entre ele e seu povo. O sábado do quarto mandamento tem toda essa cara de selo antigo. E para confirmar isso, você pode ler Ezequiel capítulo 20, verso 20, que diz: santifiquem os meus sábados, para servirem de sinal ou selo, para que saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Então nós temos sim base bíblica para crer que o sábado é um selo escatológico, ou seja, tem que ver com os últimos dias. Certamente guardareis os meus sábados, porque é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Êxodo 31, 13. Além disso, eu também lhes dei os meus sábados, para serem um sinal entre mim e eles, para que eles pudessem saber que eu sou o Senhor que os santifica. Ezequiel 20, 12. Neste ponto, toda a humanidade estará esclarecida com a terceira mensagem angélica, a chuva serôdia vem desse tempo, o alto clamor, nós voltaremos a isso ainda. E então, a senhora White menciona que neste auge de controvérsia,
entre a adoração a Deus, no dia que Ele deixou, e aos poderes terrestres, no dia que impuseram, quando a humanidade toda estiver esclarecida, e isto pode acontecer da noite para o dia, com os meios de comunicação que nós temos hoje. Então, vem o selamento, que é o último ato antes de fechar a porta da graça, definindo quem é de Deus e quem não é. Aí, fecha-se a porta da graça. Com o fechamento da porta da graça, vem o tempo de angústia. Nós vamos falar amanhã à noite sobre o tempo de angústia. Você pode ler a Bíblia inteira quantas vezes precisar e não vai encontrar um verso sequer dizendo que Deus tem outro dia que sirva de sinal entre Ele e seu povo. Esse dia remonta aos primórdios da criação, quando Deus criou os céus e a terra e tudo o que há. E no sétimo dia Ele descansou, santificou e abençoou. Então, quando o próprio Criador pega um dia, separa esse dia, descansa nesse dia, santifica e abençoa esse dia, qual homem na face da terra tem autoridade ou poder para revogar a solenidade desse dia? Pois é esse dia, o sábado, ele é o sinal do povo de Deus. Nos últimos dias, o povo escolhido será identificado por guardar o sábado. Mas por que o sábado? Porque 9 dos 10 mandamentos, grande parte da cristandade não tem problema nenhum com eles. Eles guardam sem problema nenhum. Mas o sábado, esse é somente para os que obedecem os mandamentos de Deus na íntegra, assim como está escrito na Bíblia. Agora, vimos que Deus disse que esse dia servirá de sinal entre Ele e seu povo. E vimos também que Deus vai selar o seu povo. Ele vai assinalar aqueles que pertencem a Ele. E o Senhor lhe disse: vá pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e põe uma marca sobre as testas dos homens que suspiram e choram por causa de todas as abominações que são feitas em seu meio. Ezequiel 9, 4. Temos o sábado como selo escatológico. Esse selo não foi aplicado ainda sobre as pessoas. Ninguém pode dizer que esse ou aquele já recebeu a marca da besta, lá em Apocalipse 13, ou então que já recebeu o selo de Deus na testa, porque esse evento ainda não aconteceu. Mas creio que estamos próximos de ver isso acontecer. As pessoas precisam ter clareza suficiente para entender o que está acontecendo e aceitar mentalmente a aplicação desse selo. E vi outro anjo subindo do leste, tendo ele o selo do Deus vivo. E ele gritava em alta voz aos 4 anjos, aos quais havia sido concedido ferir a terra e o mar, dizendo: não ferais a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado os servos de nosso Deus em suas testas. Apocalipse 7, 2 e 3. Como vimos nesse verso de Apocalipse, ninguém recebeu o selo de Deus ainda. Então, se falarem que o selo de Deus é o Espírito Santo, alguém está mentindo, ou ele ou a Bíblia, porque segundo este verso, o selo de Deus será aplicado somente no final. Antes de Jesus voltar, os salvos já estão marcados como separados. Em Isaías capítulo 8, verso 16, a Bíblia nos diz: onde está o seu selo? Resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Apocalipse 7 diz que o selo é aplicado sobre aqueles que já estão convertidos. Em outras palavras, aqueles que estão vivendo de acordo com a lei de Deus, procurando ser obedientes aos 10 mandamentos a cada dia. Agora, quando Paulo diz que somos selados pelo Espírito Santo, ele quer dizer que é o Espírito Santo que vai fixar toda a verdade em nossa mente. Veja bem, uma carta sem o selo não está selada. Mas quando você pega o selo, passa a cola e fixa o selo na carta, aí sim a carta está selada. A cola uniu o selo à carta. A cola propiciou que a carta fosse selada. Assim, o Espírito Santo é o elemento catalisador, o agente aglutinador, que vai consolidar na mente dos escolhidos não só a guarda do sábado, mas também toda a verdade, de modo que a pessoa nunca mais vai mudar de ideia.
ela nunca mais vai se apostatar da verdade. Porque até então, qualquer um pode se desviar da verdade, abandonar a fé, se apostatar. Mas a partir do momento que a pessoa for selada com o Espírito Santo, ela nunca mais vai se desviar da verdade. Estará pronta até para enfrentar a morte, se preciso for. Porque dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, meu caminho está escondido do Senhor, e meu juízo está omitido do meu Deus? Tu não tens conhecido? Tu não tens ouvido que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não desfalece, nem está cansado? Não há quem perscrute seu entendimento. Ele dá poder ao desfalecido, e para aqueles que não têm nenhum vigor, ele aumenta a força. Até os jovens irão desfalecer e estarão cansados, e os homens jovens cairão completamente. Porém, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eles se elevarão com asas como águias. Eles correrão e não estarão cansados, e eles caminharão e não desfalecerão. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz.